põe a panela grande ao lume e faz-se um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo a dela, encheu a sua capa de colossíntesas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-a na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozido, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E o não puderam comer. Porém ele disse: traz a farinha. Ele deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? E aqui a gente vê, né, que aqui eles estavam em Gilgal. O que significa Gilgal? Gilgal é uma roda. É um lugar que a gente volta, a gente vai, anda e de repente a gente passa por aquele lugar e vê, ali eu tive uma vitória. Gilgal é a terra onde o povo de Israel, né, eles, quando saíram da escravidão, andaram e pararam em Gilgal. E ali ficou sendo uma terra onde as pessoas veem como uma terra de vitória. Nós também temos nosso Gilgal. Nós também temos aquele lugar que, às vezes, quando a gente passa, a gente vê que ali a gente relembra que já tivemos uma vitória. Eu estou lembrando aqui de uma vitória que eu já tive em um lugar. Há alguns anos atrás, eu não costumo contar testemunho quando prego, mas agora o Senhor está me trazendo aqui a memória, então eu vou dividir com a igreja. Há alguns anos atrás, há bastante tempo, eu tive uma gravidez e eu não sabia que eu tinha hipoglicemia gestacional. Toda vez que eu engravidava, minha taxa de açúcar, até hoje eu tenho a taxa de açúcar muito baixa, e ela diminuía, o meu corpo não queria aceitar o bebê, né? E começava a expulsar quando eu engravidava. Então, quando eu tive essa gravidez, com 4 meses de gestação, o meu corpo foi expulsar o bebê. Aí eu fui até o Pedro II, né? Eu voltei no hospital aqui em Santa Cruz. Eles me falaram: vai pra casa, toma esse remédio que você tá sofrendo um aborto, amanhã você vem pra ver se precisa fazer coletagem. Só que eu não aceitei aquilo. Aí no outro dia de manhã eu fui no meu obstetra e ele falou: realmente o bebê vai nascer porque você já está com 3 de dilatação, mas o coração está batendo. E me mandou para o hospital onde ele trabalhava, que é o Alexander Fleming. E eu fui para esse hospital. E chegou lá, ele fez o meu parto, né? Ficou lá comigo. O bebê nasceu, sendo que o bebê nasceu com 4 meses de gestação. Era uma coisinha assim pequenininha, tinha 365 gramas, sem intestino. Aí mandaram ele para um outro hospital chamado Fernandes Figueira. Lá nesse hospital, aquele bebê teve que fazer uma cirurgia, porque ele nasceu sem intestino, não deu tempo de formar um intestino. Fizeram cirurgia naquele bebê e de repente chamaram o pai do bebê e o meu pai, que era o avô dele, na sala. Aí falaram: ó, leva a mãezinha para casa, o que a gente pôde fazer a gente já fez e não tem mais solução, agora é só esperar. Aí nesse momento, eu estava do lado de fora, eu entrei, glória a Deus, porque agora o médico dos médicos que vai agir na vida do meu filho. Agora sim é o médico que eu estou esperando que vai operar na vida dele. E passou, ali ninguém acreditava mais que ele ia sobreviver, que ele ia ter resultado, enfim. O médico dos médicos agiu e hoje ele está mais de 20 anos, está aqui com a gente nesse culto, por isso que eu lembrei dessa história. E toda vez que eu passo por lá, eu lembro de Gilgal, que lá foi o meu Gilgal, lá foi aonde o Senhor me deu a vitória. Glória! Aí nós temos que lembrar
nos faz lembrar de alguma coisa? Não, Deus nos leva a julgar a coisas boas. Mas Satanás também ele coloca coisas ruins em nossas mentes. Satanás, ele nos engana. Muitas das vezes a gente acha, né, que Satanás quer nos fazer pecar. Ele quer fazer você pecar. Satanás não quer que você peque. Você sabia disso? Que Satanás não quer você pecando? Por que Satanás não quer que você peque? Porque quando você peca, o cristão normalmente leva aquele choque, aquele embaque. Aí volta, não, estou fazendo isso errado, volta para os pés do Senhor, ora, pede perdão ao Senhor e não vai querer mais pecar. Mas Satanás, ele nos engana com o quê? Distrações. Ele faz com que a gente tenha distrações em nossas vidas. Quantas das vezes você está precisando orar para o Senhor, vai para o joelho, o que ele te dá? Sono, distração. Quantas das vezes você precisa ouvir uma palavra, ele te coloca num trabalho que você não vai poder estar no culto, né, no horário certo. Satanás, ele usa de diversas formas. Às vezes ele planta uma contenda dentro do seu lar, porque ele vê que as bênçãos do Senhor estão próximas de chegar no seu lar. Aí ele coloca aquela contenda ali, uma distração para que você não ganhe, que Deus está preparando para você. Às vezes, Satanás, ele é tão astuto que Deus está preparando o seu ministério para você ser um obreiro forte na casa do Senhor, para você saber o que falar para o povo quando o povo estiver precisando de um conselho. E o que Satanás começa a fazer? Começa a te distrair. Coloca pessoas do teu lado que vai te tirar da presença de Deus. Coloca mentiras na sua mente para poder você não acreditar que você é capaz. Pastor falar, irmão, tal dia você vai pregar. Aí Satanás começa, você não é capaz, você não consegue, você não vai chegar à frente. Aí essa distração vai te desanimando, você não vai querer mais fazer a obra do Senhor, sendo que é tudo cilada de Satanás. Porque o pecado não vai te tirar do que Deus tem para você, porque você vai lembrar que tem que estar nos pés do Senhor. Mas a distração você vai deixando para depois. Vai deixando para depois seu ministério, vai deixando para depois sua família, vai deixando para depois o culto. Que todo culto Satanás vai plantar um aniversário para você ir, vai plantar uma conversinha para você ficar, vai plantar uma discussão antes de você vir para a igreja, para você não vir ligado, vai plantar doenças para você achar que não pode estar no meio do povo, tem que estar na cama prostrado. Deus não fala com ninguém caído. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar de pé. Está doendo? Fique em pé. Está triste? Fique em pé. Teve confusão com alguém? Se ponha de pé diante do Senhor. Que Deus só usa aquele que está de pé. Agora, quando você se acha coitadinho, não vou conseguir, aí é a hora que Satanás está te distraindo. Ele vai te distrair de tal forma que você acaba perdendo a sua salvação. Porque o que tira de você a salvação são as distrações. Porque você vai deixando cada vez para mais longe, para depois a sua comunhão com o Senhor. O que Deus tem para você, aí vai se preocupando em ter dinheiro, vai se preocupando com casa bonita, vai se preocupando com roupa e vai esquecendo o importante, que é a sua comunhão com o Senhor. Para a gente ver isso, vamos ler lá em Hebreus 2. Por esta razão é importante que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviaremos. Então nós devemos ter firmeza com a palavra do Senhor. Aleluia. Nós devemos ter firmeza com o nosso ministério. Nós devemos ter firmeza e jamais nos distrair. Glória. Então a gente tem que aprender
que a casa do Senhor é o local mais importante que nós podemos estar. Nada é mais importante que a casa do Senhor. Qualquer um pode fazer aniversário, mas a casa do Senhor, jamais você vai encontrar uma festa mais linda. Porque quando você está na casa do Senhor, você vai estar naquele grande dia lá sentado com Ele naquela mesa. Agora, se você deixar as distrações te levarem, você não vai ser mais convidado. Você pode ouvir do Senhor que naquele grande dia, apartai-vos de mim porque eu não te conheço, porque você não se deixou conhecer pelo Senhor. Então a gente precisa saber que as distrações nos tiram da promessa do Senhor. Aí aqui a gente vê que aquele povo estava com fome. Ali havia fome. Fome de quê? Hoje em dia também, né? Nós sentimos muita fome. Lá era fome de comida, fome da terra. Mas hoje em dia a gente tem fome de Deus. Porque muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja,